Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de março de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2243, tem 4 páginas, 49 elogios e 9 máximas. O tema é autoportfólio linguístico. A especialidade é inventariologia. Quem redigiu o verbete com muito detalhe e olhando tudo foi o professor Otto, que está ali muito bem acompanhado e assessorado. Definição. O autoportfólio linguístico é um inventário elaborado a partir do recenseamento dos idiomas intermediadores da automanifestação consciencial e dos respectivos usos nos contextos multidimensional e multiexistencial da consciência intermissivista, objetivando a consecução da proex pessoal. As afinidades linguísticas, o confort da autoexpressão, a compulsoriedade do idioma português para a qualificação, a maior da mini peça interessada na Max Proex grupal. Agora, os vícios de linguagem, os jargões profissionais, o dicionário cerebral analógico poliglótico, a visão de conjunto do itinerário evolutivo pelo viés do idioma e dos contatos interculturais decorrentes, o diagnóstico das autoprioridades evolutivas, o esquadrinhamento do rapport com determinadas línguas e culturas, as evocações e retrocognições a partir dos idiomas. Agora, na argumentologia, nós temos aí itens. São 16 itens a serem considerados quando da composição do autoportfólio linguístico seja mono ou multidimensional. É bom ver esses 16 itens, vale a pena. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós assinalamos 5. Arquivologia, direção megafocal, inventariologia, poliglotismo interassistencial e síntese do autoconscienciograma. Frase enfática. O autoportfólio linguístico permite consolidar as conquistas idiomáticas e indica os esforços prioritários à frente no crescendo da comunicabilidade pessoal no universo da Max Proex. Você admite ter a auto-proex relação com os idiomas? Qual a amplitude e profundidade confere ao autoportfólio linguístico? Agora, a mega-análise tem os 20 itens aqui com o João Paulo. Inventariologia, linguisticologia, poliglotismologia, parageneticologia, proexologia. Autorrecenseamento, automanifestação, autoexpressão, autocomunicabilidade. Multiculturalidade, idiomas, idioleto, linguagem, linguajar, jargão, repertório, conhecimento, competências, educação e aquisições. Agora, o verbete aí do dicionário, nós temos exigenciologia. Para a pessoa ver como é que é a situação, nós temos aí 7 itens para a pessoa considerar. São 7 parágrafos, 7 divisões. Agora, uma pergunta que tem aqui do questionamento. Preciso aprender mais sobre a conscienciologia. Quero também fazer o curso intermissivo. O que deve fazer? O que você acha? Você não quer dar uma opinião aí? Faz favor. Se ele quer aprender mais sobre a conscienciologia, o interessante é ele começar ou com o livro Nossa Evolução, que seria mais tranquilo, ou se ele tiver maior fôlego, o próprio 700, ou às vezes até a própria enciclopédia, e virar um teletertuliano de carteirinha aí. E ele continuando nesses estudos e se dedicando, é natural que, fazendo as reciclagens intraconscienciais, ele consiga, numa próxima intermissão, fazer parte do curso intermissivo. Se é que ele já não fez um curso intermissivo, aí no próprio site das tertúlias tem um link para ele clicar e fazer um autoteste para ver se ele é intermissivista ou não. O senhor quer complementar?
Não, está perfeito. É por aí mesmo. Agora, veja, eu estou vendo que você chegou aqui cedo, você vai fazer alguma pergunta para ele, né? Eu quero ver o que é isso. Ela aqui cedo, desse jeito, precisa saber o que se passa. Que negócio é Quero esse? sim, Otto. Aqui na parafatologia, nas evocações e retrocognições a partir dos idiomas, você já teve alguma experiência de identificar alguma retrovida a partir disso? Olha, identificar retrovida, como é que você... Trabalhando com os idiomas, você normalmente vai acabar tendo processo de contatos interculturais mais ampliados, né? Então, isso vai fazer você também evocar as consciências que estão vinculadas à energia daquele idioma, o ambiente, o holopensene daquele idioma. Um idioma ou outro, você vai ter maior rapport. Às vezes, até sem estudar idioma, a pessoa já tem uma certa afinidade com um ou outro. Isso por si só já indica um processo de possível passagem pelo país daquele idioma. Daí, uma vez que você fala aquele idioma de fato e você tem contatos interculturais com eles, podem ocorrer alguns fenômenos parapsíquicos que começam a evidenciar um processo de retrocognição. Você pode ter, por exemplo, alguns flashes assim, mnemônicos no contato com as pessoas daquele idioma, lembranças de alguns flashes assim, cognitivos mesmo, que você vê que não é lembrança dessa vida, é lembrança talvez de outras vidas com aquelas pessoas. Então, esse é um ponto. O outro ponto é você tirar vantagem até do laboratório aqui de retrocognições, você ir nele pelo viés do idioma. Então, ali você consegue, fazendo uma evocação do processo das culturas que tem a expressão naquele idioma, você consegue identificar mais. Outro ponto também é você viajar para os países onde aqueles idiomas são falados. E aí, com isso, você... falando já o idioma daquele país, é muito mais fácil. Porque uma coisa é você fazer uma pesquisa de campo dessa, falando português apenas. Vamos supor que você foi, enfim, qualquer país da Europa, França, Espanha, Alemanha. Outra coisa é você ir na Alemanha falando alemão. Então, você vai ter uma possibilidade muito maior de rapport. A professora Malo até falava da epistolografia, né? Falava aqui para o Roberto, quando ele falou do processo de retrocognição. Então, esse processo do idioma, naturalmente, pelo uso, ainda mais se o uso dele for interassistencial, numa itinerância internacional, algum processo assim, ele vai te dar a possibilidade de você fazer evocações de consins e consciexes e ter as retrocognições a partir daí. Okay. Otto, aqui na fatologia, a segunda linha, a compulsoriedade do idioma português para a qualificação a maior da mini peça interessada na Max ProX. Sabia que alguém ia perguntar isso daí, provavelmente você já. Então, veja bem. Aqui eu pensei em dois casos, duas personalidades, dois perfis. Uma são os brasileiros e, em menor medida, os portugueses, os lusófonos em geral, e os estrangeiros. Tá? Em relação aos estrangeiros, primeiro, compulsoriedade do idioma português. Muitos deles são assistidos através dos cursos e palestras da IAC, eles têm acesso à Conscienciologia. Uma vez tendo um acesso, eles identificando que foram intermissivistas, eles vão querer aprofundar mais, e assim eles acabam chegando aqui. Vários deles, tá, e a Muna está ali, enfim, é um exemplo claro. Eu olhei para a Muna. We're talking about you, about your case, so you may translate to her. Então, mas e aí, não, veja bem, deixa eu continuar. Então, aqui o que acontece? Essa pessoa, para ela poder aprofundar o conteúdo da Conscienciologia, Arlindo, ela vai ter que ir para o português. Por quê? Ela não pode sempre depender de tradutor, ela não pode sempre depender de intérprete, nem todos os livros estão traduzidos. O ideal sempre é você cortar os intermediários. É que nem o processo da projeção, você corta o médium e vai direto no extrafísico. Aqui eles podem ir direto no original. E para a gente, os brasileiros, o que acontece? A gente fala de autorrevezamento, correto? Ok. Numa próxima vida, esses livros vão estar escritos em português. Ninguém garante que eles estarão traduzidos. Como é que a gente vai fazer? Então, muitas vezes a gente vai ter que estudar o português numa próxima vida. Por isso que ele se torna compulsório desse ponto de vista. E mesmo os que são traduzidos, tem a questão do tradutor e traditore, né? Aquela questão. Tradutor e traditore, lá em italiano. Agora, outra coisa aqui, na quarta linha,
idioleto, né? Que eu vi que é um sistema linguístico de um único indivíduo. Você podia dar uma aprofundada? Né? O idioleto é o seguinte, Arlindo, você Idioleto. pega, por exemplo, lá Saussure, que é considerado o pai da linguística, ele distinguia entre a língua, ou seja, a langue, que ele chamava de langue, que é o sistema linguístico em si, um sistema social, são as palavras que estão no dicionário, as gramáticas, o repertório linguístico em si. E a parole, que é a fala, a apropriação que cada indivíduo faz desse sistema. E aí ele vai se expressar. Então isso daqui é a autoexpressão da pessoa, é como se fosse um idioma próprio. Você, então, quando fala português, você vem com a sua bagagem de conhecimento, você vem com o seu neuroléxico, o seu dicionário cerebral, você vem com seus estrangeirismos, você vem com o processo do italiano, o processo do francês, do inglês, o processo da filosofia. Tudo isso que sai na sua expressão linguística compõe o idioleto do Arlindo. Idioleto. Quer dizer, todo mundo tem, né? Claro. Quando eu vi no dicionário, eu achei que a pessoa formou um sistema linguístico mais total só dela, mas isso acho que não existe. Pode até existir. Eu tinha interpretado que ela faz totalmente, mas isso aqui é sempre uma parte, né, parcial de cada pessoa. E daí você vê vários aspectos da manifestação consciencial dela. Agora, por último, na parafotologia, terceira linha aqui da página 19, as inspirações de amparadores em línguas estrangeiras. Eu queria saber a tua experiência em relação a isso. Quando eu comecei a trabalhar como intérprete, eu tive algumas inspirações em espanhol, um processo de espanhol muito forte, sendo que não é uma coisa muito comum comigo a língua espanhola. Então eu consegui identificar bem. Eu tenho um processo de telepatia, que é normal quando você trabalha com o idioma, você acaba desenvolvendo mais telepatia. Eu tenho uma facilidade maior de intercâmbio multidimensional com a telepatia, então as inspirações vêm por aí. E o que acontece? Você vê quando isso vem em um ou outro idioma. Você, por exemplo, está trabalhando com pessoas de diferentes idiomas, você está fazendo tradução, vamos dizer. Muitas vezes, na busca de uma determinada palavra, aquilo é soprado pelo amparador daquele trabalho, o amparador de função. Então, não deixa de ser uma inspiração de amparadores em línguas estrangeiras. Mas entende? isso você tem uma experiência Batatov a respeito disso. Quando acontece, você já detecta assim, de imediato que é uma inspiração de amparador. Estou dizendo no teu caso. Né? Você tem que ver aí, Arlindo, um processo de sinalética. O que acontece comigo? Além da inspiração, que você vê que é um processo que não vem na sua racionalidade, simplesmente é um processo que veio junto, como é que você vai diferenciar, por exemplo, de um insight, a própria psicologia estuda isso, um insight que é simplesmente algum conteúdo que estava no subconsciente e emergiu para o consciente, que aí não tem nada a ver com o amparador, é você mesmo. Você tem que ver a sinalética que vem associada. Se é um amparador que trabalha mais com esses trabalhos do poliglotismo interassistencial, eu geralmente sinto a pressão maior aqui no ouvido esquerdo, uma pressão bem característica que o acúmulo das experiências me permitiu ver. Quando vem a inspiração junto com essa pressão aqui, é um processo que tem amparador extrafísico junto. Então isso ajuda a você diferenciar. Já me aconteceu de língua que eu não domino praticamente nada, estou no país lá, e aí começo a entender o que a pessoa fala sem entender a linguagem dela, sei lá. Acontece que você às vezes entra no Holopensene. Não sei se isso acontece. Sim, você pode entrar no Holopensene de um idioma, são hipóteses de trabalho, a gente não tem ainda estudos bem claros a respeito disso, né, para poder determinar realmente o que acontece. Agora, uma hipótese de trabalho é que você entra no Holopensene de um idioma de um país onde você já viveu, naturalmente que aquilo faz você ter um resgate maior do processo da holomemória. E assim aquilo facilita uma expressão naquele idioma. Entende? Isso, logicamente, levando em conta todo o processo multidimensional, multiexistencial, isso é bastante plausível. Isso explicaria a sua facilidade com idiomas que você não estudou nessa vida. Agora, acho que talvez daí advém isso de a gente aprender língua no país lá de origem, que se aprende muito mais rápido, deve ter uma interação que, sei lá, né? Ali porque quando você faz um curso, você aprende mais ou menos. Você vai no país, você aprende bem mais rápido. Arlindo, mais ou menos. Veja, tem gente que vai nos países e ficam num processo de gueto
várias pessoas que passam tempo, por exemplo, na Flórida, e só ficam com os portugueses, ou o pessoal que é de fala hispânica, só fica por ali. Então, viver no país por si só, tem que ver a autoexposição da pessoa para o processo. Esse é um ponto. O outro ponto é, isso não é um meio acessível a todo mundo, nós temos que ser realistas. E as escolas de inglês, quando o pessoal estuda aqui, geralmente elas ministram 3 horas por semana, que é muito pouco. A pessoa, para aprender, ela teria que se dedicar umas 3 horas por dia, 2 a 3 horas por dia, de segunda a sábado, mais ou menos. Isso é uma média que a gente vê por aí do que o pessoal fala. Então, o que acontece? Uma coisa boa, por exemplo, que eu até falo para o pessoal que, né, vem conversar e tal aqui em Foz do Iguaçu, é a pessoa se envolver com algum trabalho, ou seja, ela se envolver com alguma coisa que exija que ela preste serviço, que ela faça uma assistência, pode ser até um trabalho profissional. E Foz do Iguaçu dá muita facilidade para isso. Por exemplo, a pessoa que quer aprender espanhol em Foz do Iguaçu, com 3 fronteiras, ou seja... Mas eu tenho um caso de um americano que eu conheci, que ele veio para o Brasil, não sabia mais nada de português. Em 2 meses ele estava falando português, lógico, com sotaque carregado, mas dava para comunicar, entendia. Tá, obrigado. 2 meses dá para aprender. A professora Kátia até escreve no livro dela, você cita um autor, né, que fala que em 1 mês, com dedicação, a pessoa consegue aprender. Vai depender do rapport que ela tem com aquele idioma, o que ela já mexeu, a imersão que ela faz. Tem um amigo nosso que me perguntou sobre Foz, eu falei assim, ó, aquela conversa que foi a maior pergunta que eles faziam desde que nós viemos para cá. Por que Foz? Por que a gente escolheu Foz? Então eu falei, ó, Foz significa que passou do continente e entrou para o oceano. Então é o fim da situação, de modo que aqui é a terra do complexo. É a hora que você fecha a ProEx. Você está entendendo? Houve a consecução da programação existencial. É o fim. Chegou na etapa final. É quando você recebe o diploma. Então é a sua formatura em Foz do Iguaçu. Formatura existencial de todos vocês. Por isso, você já está fazendo esse aí, que verbete que é o 1º, 2º, 3º. Vamos ver se você vai para 100 em pouco tempo, hein? Vamos lá. Isso. O caminho é esse. Você trabalha com idioma, você não pode fugir outra coisa. Filho da sua mãe, quer dizer, não, você é o filho da mãe. De modo que tem que olhar isso com calma. A mãe está aí? Não, ela... então... Aí. Pois é, especialista, como é que faz? Tem que dar um jeito. Não, e eu arranjei uma duplista que também é tradutora, trabalha com idioma, ou seja, fiquei cercado. O negócio todo é assim. Você devia escolher aquilo que o meu amigo fazia comigo. Valdo, cada dia da semana nós vamos falar no idioma. Desde manhã. Você sabe que nós fizemos isso no Instituto, né? Tinha um dia que era só de espanhol, ninguém falava outro idioma. Até para a turma estudar. Isso foi lá no Rio, hein? Não foi aqui, não. Uma boa técnica. Não, hoje é todo mundo só espanhol. Durante uma temporada nós fizemos isso. Você sabe que uma das coisas que me atraiu muito em Foz, assim que eu vim para cá, claro, ter conhecido você e aqui o processo, isso já falei, não, vou ficar aqui uma boa temporada, vou fincar aqui. Mas também, na primeira semana que eu estava em Foz, eu fui no mercado. O mercado Big lá na JK, aqui quem sabe, quem é de Foz conhece. E lá é muito mais multicultural do que os mufatos e tal, tem muito pessoal do Paraguai que vai. E aí eu estava lá fazendo compra, eu vi aquelas muçulmanas, mais do que São Paulo. Aí eu vi os chineses, aí eu vi os paraguaios falando guarani, aí eu vi os argentinos, eu falei, gente, eu fiquei impressionado. Aí eu olhei para os funcionários, eu vi que eles não estavam dando bola, eu falei, isso aqui é normal. Eu falei, isso aqui é o máximo, esse multiculturalismo aqui, isso me atraiu muito, isso foi determinante também. Mas é um fato. 75 etnias, não se brinca com isso. Aqui também tem escolas, eu não sei, escola de idioma, parece que tem mais de 20 idiomas que são ministrados aulas aqui. Mais de 20. Tem, sim, você tem... Eu não sei a maioria dos idiomas principais, quantas escolas tem, você pergunta? Não, eu estou falando de escola mesmo, agora aqui, de idioma eu não sei quantos, eu nunca vi nenhuma estatística. São dezenas. Eu sei de uma escola que ensina 6, inclusive árabe. 6 ao mesmo tempo, porque a maioria não ensina 6. Tem escolas que ensinam mandarim também. Tem. Mas tem bastante escola, ou seja, isso, né, não falta. Agora, o que está faltando era a Maison de France. Eles fizeram agora recentemente. A Graça até participou lá. Aliança Francesa, exato. Mas ela precisa trabalhar um pouco mais o processo agora, quando eu vim para cá, nós falamos que teria que transformar a cidade
uma cidade universitária. É o Aos que a gente poucos está fazendo. indo, né? Aos Estão poucos caminhando para isso. está indo. As obras da UNILA estão Agora, adiantadas. precisamos muito de intérprete igual você. É. Precisa disso. O intérprete, por incrível que pareça, ele é muito importante no processo cultural. Por incrível Ele que é básico. pareça. Por incrível que pareça. Agora, ó, o processo do intérprete é o seguinte, é a parte falada, oral, que tem o tradutor gráfico. Então, você é o processo da tradução fonológica. Entende? Existe o outro que é a tradução fonográfica, ou, entende? Ou gráfica, né? Grafológica. Exato. Você acaba mexendo Os com os dois são dois. importantes. Os dois são É o que eu importantes. estava escrevendo hoje sobre isso. E há um sinergismo, um ajuda o outro. Agora, ó, eu lá falo o seguinte, que é o intérprete, aí no caso, é o intérprete juramentado. Do jeito que é que tem o tradutor gráfico juramentado. É. Você sabe que tem disso. Não, mas você sabe que agora, recentemente, ocorreu uma prova aí, porque essas provas elas ocorrem nas juntas comerciais de cada estado. Recentemente teve uma prova, eu e Alba a gente fez, a gente passou e está esperando a nomeação apenas. Agora, como é que funciona isso? Eles chamam de tradutor público e intérprete comercial, TPIC. Eles juntam, então, tanto o tradutor, que, né, enfim, exara, faz o processo escrito, quanto o intérprete, porque ele precisa também para várias situações. Tudo é a mesma coisa. Exato. Então, há uma convergência das duas atividades. Até certo ponto, a gente não consegue separar muito bem uma da outra. Agora, o outro que entra nisso é escriba. Também está aí. É escriba. Esse é os primórdios do processo da tradução. Você é mais um escriba falante. Exato. Não é o grilo falante, não. Escriba falante. Exatamente. Isso é um fato. É um fato. Agora, a língua portuguesa é muito rica, ela é muito boa para quem faz tradução. Inclusive, nesses processos de mais tradução, lógica, eu acho que... Você fica por cima do inglês, que é selvagem, boboca. O mais agora, importante... de vez em quando, se você não tiver cuidado, você fica por baixo do alemão, que aí o alemão te engole. Mas o alemão ele tem pouca demanda do ponto de vista profissional. Então, eu acho que o mais importante nesses assuntos de tradutor e intérprete é o cultivo do vernáculo, da língua portuguesa. Isso é o mais importante. É uma pena que as duas guerras acabaram com a Alemanha. Isso aí afetou no idioma alemão. Porque o idioma alemão, em matéria de racionalidade, é muito sério. É interessante Mas o processo. Hoje está fora de moda. Entendeu? Caiu de moda. Hoje o português está muito mais forte que o alemão. Muita coisa. Afinal de contas, também o português está entre as 6 maiores línguas do mundo, atualmente. Pois é, agora, o processo que o português não tem tanto status linguístico é porque ela é uma língua que não tem muitas pessoas que a falam enquanto segundo idioma, que é o que faz o francês ter ainda algum status, porque é falado na África e por aí vai. O lusitano é muito conservador. Eles custam mudar, então eles não saem do bloco. Você vê o acordo ortográfico, o problema aqui. Veja assim. Se eles tivessem mais elasticidade, mais abertismo, seria melhor o idioma. É o que a gente vai fazer por aqui. O Brasil que tem que abrir mesmo, do jeito que está fazendo abrir, o Brasil que tem aberto o português. É o jeito. Depende do Brasil, pelo número de falantes e a importância, né, geopolítica e econômica. Hoje parece que a última vez que eu vi era 6º idioma sobre isso. Sim, pelo número de falantes, Não se pode desprezar. Eu, quando comecei a viajar muito para fora do Brasil, há muitas décadas, eu não falava que era do Brasil. Falava que era americano. Eu era americano. Porque quase sempre eu tinha amigos americanos junto, aquele negócio todo. Então, era no meio. Agora, isso me deu na cabeça. Quando nós fomos para as Filipinas, os filipinos todos desejavam ir para o Brasil, porque um monte de gente foi para o Brasil depois da Segunda Guerra, para os Estados Unidos. Então, nós estávamos em banquete, aquela coisa toda, eles não iam para os americanos, que tinha gente alto gabarito, milionário no meio. Não, eles iam falar comigo. E queria que eu os levasse para os Estados Unidos, porque eu era americano, por causa do meu jeito, mais aberto. Você está entendendo como é que é? Então era um tal, aquilo era um problemão. Eu falei assim, como é que eu faço? Fui falar que era americano, olha o que deu.
Porque lá todo mundo queria ir para os Estados Unidos. Era incrível o negócio. Os americanos, na Segunda Guerra, tiveram lá. Na época que eu estive lá, ainda havia um dos cemitérios de americanos que morreram durante a guerra, naquelas ilhas das Filipinas. O cemitério é assim, de subir e descer morro, de tanta cruz. Eu estive lá para ver, com os nomes das pessoas. Agora, o que você acha do ponto de vista do idioma português nas próximas vidas para a gente? Fazer o revezamento, como é que vai ficar isso? Eu acho que, do ponto de vista dessas línguas latinas, o português vai se impor em muita coisa. Vai se impor pelo seguinte, ele é mais sério, a estrutura do processo é melhor. Por exemplo, o italiano é muito bonito, é quase a mesma coisa de português, mas é uma linguagem mais musical. É para canto, ópera, é melhor. Entende? É muito cantada demais, não é tão séria. O espanhol é criança, né? Tudo é de fazer biquinho, aquela coisa. O francês caiu de moda, uma opção de coisa. Decadente. Porque eles são muito fechados, nacionalistas, centralizadores. Por exemplo, eu vejo um autor francês. Você já sabe que lá só vai citar gente da França. É o francófilo. O francofilismo é louco, é doido. Eles puxam a brasa tudo para a França. Então, isso tudo aí é negativo, não é bom. Então, tem muita chance do português, vamos dizer, se manifestar mais forte nessa história. O português brasileiro. E tem mais abertura, mais abertismo, né? O processo do Brasil. Muito mais. É tudo mais aberto, o que o povo fala. Então, vamos ver com o tempo. Agora, a influência do inglês, essa língua bárbara que está aí, é muito grande devido ao processo da comunicação. Se de ver o efeito disso com o tempo. Tá? Agora, é um problema de aquilo que tem mais lógica permanece, o que é mais racional permanece, o que tem mais discernimento fica. E aqui, ó, o que nós estamos fazendo tudo é na base de discernimento. Isso fica. Tem jeito de escapar. Não dá para demolir o discernimento. Sempre fica. Se o pensamento é lógico, racional, ponderado, refletido, ele permanece. Por isso que a gente fala, o auto-revezamento tem que ser feito na base do pensamento com autodiscernimento. É o problema do pensante discernidor. Esse aqui é o caminho. Com relação ao idioma português que vocês estão falando, hoje, por causa da demanda de profissionais, principalmente na área de engenharia no Brasil, tem muito mais gente falando e aprendendo português. Tanto que tem muita gente que me pergunta, onde é que eu posso aprender português? E eles pegam os sites, tem aquele site da Rosetta Stone, né? Até que a Muna também indicou. E eu acho que a tendência é eles deixarem aquela visão de, vou aprender espanhol, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, perto do México e tal, não sei o quê, e ver o mercado mesmo. Mas olha, tem uma outra coisa, a pessoa que aprende espanhol já entra dentro do português. Agora, se ela aprendeu português, ela já sabe espanhol. Geralmente é assim. Entende? Eu falo que espanhol, para uma pessoa que nasceu no Brasil, é a coisa mais fácil. Ele pega resfriado e ele começa a falar espanhol. Porque a diferença de sotaque, de condições e de palavras é mínima. Então, o cara ficou resfriado e já começa a falar espanhol. Com facilidade. Agora, isso é baseado no Pato Donald, lá do Walt Disney, que ele ficou resfriado, então virou cantor. Acabou o resfriado, acabou, e não pôde cantar mais. Mostra que o processo aí é a mesma coisa, é o idioma. Agora, em relação ao portunhol, por exemplo, você vê que o pessoal que mora aqui na fronteira tem o português e o espanhol tem inteligibilidade mútua. Sim. Agora, o pessoal, por exemplo, que vem do Nordeste, o pessoal que não tem muito contato, tem mais dificuldade. Assim como os argentinos, por exemplo, que vêm de Córdoba, norte da Argentina, tem mais dificuldade de entender o português. O pessoal que está nas faixas fronteiriças tem mais esse processo. Mais. Não, mas isso é sempre assim. É sempre assim. Isso é normal. Agora, o outro também, a segunda condição é o caiçara. Você sabe o que é caiçara? Aqueles da beira do mar.
Eles têm, devido ao processo do porto, eles têm uma certa dificuldade de comunicação. E facilidade, no caso, ultrapassa a dificuldade. É o caiçara. Esse das ilhas que ficam perto da praia, aquele negócio todo. O problema de comunicação humana é muito sério, é o problema do convívio, a conviviologia. Conviviologia, exato. Tem que pensar isso muito. Agora, quanto mais você trabalhar na questão da comunicação pela interpretação, sabe, idiomática, você vai ajudar muita gente. Isso ajuda mais do que parece. Isso ultrapassa as aparências. O negócio é muito sério de comunicação. Você vai ver com o tempo. Agora, o processo todo é o neuroléxico. Você tem que olhar muito isso, a neurolexologia. São os dicionários cerebrais. Esse é que tem que ser aperfeiçoado. E outra coisa, não pode ser só colocar atrás da testa. Tem que pôr em cima do papel, registrar. Uma coisa puxa a outra, uma ajuda a outra. Vale a pena pensar. Gente, eu entrego o Otto aí para vocês. Vocês podem usar e abusar do talco rosa. Mas... Otto, por favor, na página 19, na fatologia, logo embaixo, lá, o diagnóstico das autoprioridades evolutivas. Você poderia comentar esse item? Aonde que está, perdão? Ah, tá. O diagnóstico das autoprioridades evolutivas. Aqui é o seguinte, se você dá uma olhada lá nos 16 itens que a gente coloca, você vai conseguir fazer um inventário do teu processo de idioma, do teu processo de comunicação mais amplo, o seu processo de convivialidade, seu processo de multiculturalismo. A partir do momento que você joga isso, num inventário, você consegue ter um vislumbre quanto à plotagem das prioridades que podem advir dali. Então você vai ter um panorama da sua situação atual, e aí a partir desse panorama, ele vai ajudar você a diagnosticar quais serão suas prioridades evolutivas. Isso fica mais claro para o pessoal que trabalha diretamente com idiomas, ou seja, isso terá uma importância mais sensível, mais significativa, mais fundamental, mas também para qualquer pessoa que está interessada num processo de comunicabilidade mais ampla, até por causa da ênfase que o professor coloca no processo do dicionário cerebral, analógico, poliglótico. Então, isso tudo exige um esforço. A partir do momento que a gente faz, então, esse inventário, ele permite nós acertarmos o norte da bússola, então, que seria o diagnóstico das prioridades evolutivas nesse item. A efeitologia. Os efeitos do autoconscienciograma para a consecução do autoportfólio linguístico. Tem a ver com aquilo lá, né? É que isso daqui é o seguinte, eu acho que, não sei se precede, mas uma coisa fundamental é a pessoa fazer lá os cursos da Conscius, mas principalmente nem que ela queira fazer sozinha, enfim, de maneira autodidata, mas ela fazer o conscienciograma lá, principalmente pela análise rápida, uma vez, para ela ter uma geral do processo dela, ela conseguir chegar no final dos 2.000 itens e ter um gráfico 360 dela. A partir desse gráfico 360, ela vai ter ela pode ter várias decorrências, é aí que eu coloco os efeitos desse processo do autoconscienciograma para a consecução do autoportfólio linguístico. Quais serão os efeitos? Pode ser tanto do ponto de vista de inventário mesmo, porque o conscienciograma não deixa de ser um inventário pessoal, não é isso? Aí a pessoa vai fazer um inventário dela, quanto também para ela descobrir, por exemplo, um trafor, que foi o meu caso. Eu descobri um trafor maior, que era vinculado ao processo da comunicabilidade, e até então eu pensava que era mais um outro trafor. Eu falei, puxa, então, se eu tenho isso daqui como trafor, eu trabalhei muito já com isso daqui. E se ele me trouxe até aqui e eu estou me manifestando por ele, eu posso continuar me manifestando nele, que eu vou continuar avançando, é lógico. Com o processo de cosmoética, com o processo de assistencialidade, você tem que agregar valor. E é isso, então, faz parte do processo do autoportfólio linguístico. Descoberta de trafores, trafares, e ver como é que isso pode ajudar no incremento da comunicabilidade pessoal. Ok, obrigada. Tá?
Otto, eu ia perguntar a mesma coisa que ela, tá? Porque eu acho que efeitologia é uma questão assim, de uma experiência que você teve, a prática te mostrou o efeito daquele negócio lá. Então, vamos lá. Os efeitos catalisadores da inventariologia para a PROEX. O que você sentiu em você? Que efeitos foram esses? Olha, a partir do momento que você faz... que aí aqui o que acontece? Eu não coloquei os efeitos catalisadores do alto portfólio linguístico, eu botei da inventariologia. Qualquer processo de inventário, listagens pessoais, até em tecnologia a gente fala das técnicas da inventariologia. O processo de você fazer inventários, recenseamentos, repertórios, listagens, cronologias, tudo isso dá uma visão de conjunto para você, aumenta seu autoconhecimento, isso pode reforçar um processo de autoconfiança, pode reforçar um processo de aplicação do Trafor, pode reforçar um aprofundamento quanto ao entendimento e reciclagem de um Trafar. Então, tudo isso vai catalisar o processo da Proexis. Foi nesse sentido que eu coloquei. Ficou claro? Ficou. Agora tem outra coisa aqui. A assimilação simpática... Aonde está? Na página 20, lá em cima. Uhum. Que é justamente da seção parafatologia. Na 20. A assimilação simpática... Com as ocorrências do autoportfólio linguístico. Sim, e depois a outra. A desassimilação após o preenchimento dos itens. Porque aqueles 16 itens que tem lá, em culturologia, ali na seção na divisão da argumentologia, você vai preencher aqueles 16 itens, você vai acabar fazendo um processo de histórico pessoal. Nesse processo histórico pessoal, por exemplo, os contatos interculturais que você já teve, tudo que veio a partir disso vai evocar até processo de consciex mesmo, você vai acabar fazendo, em primeiro lugar, um acoplamento e você vai fazer uma assimilação simpática com aquelas ocorrências, dependendo do aprofundamento que você der para o seu autoportfólio. Então, isso faz parte, isso é uma realidade energética, parapsíquica, anímica, multiexistencial, multidimensional, enfim, do processo do autoportfólio linguístico. Quando você o confecciona, você vai ter essa assimilação simpática. E o ideal é que, ao final do preenchimento dos itens do autoportfólio, quando você acabou, ou se você não fez tudo num dia só, se você acabou aquele trabalho naquele dia, você fazia assim, para você manter o processo da sepsia energética depois. Otto. Sim. Aqui no B. Na página 20, segunda linha, você coloca lá, a primeira linha, aliás, você coloca o vislumbre enquanto a história consciencial pessoal, linguística e cultural. Pode falar um pouquinho mais? Posso sim. Porque, em primeiro lugar, esse autoportfólio vai dar para você essa história consciencial, pessoal, dessa existência, monoexistencial. Ela vai dar isso. Mas, muitas vezes, você vai perceber que isso vem de um processo de passado. Então, você, com isso, vai ter um vislumbre da sua história consciencial multi-existencial. Entende? Então, é por causa do processo que você faz essa vida, você vai ter um vislumbre da passada, devido ao processo de afinidades culturais, afinidades linguísticas. Há muita gente, por exemplo, aqui na CCCI tem afinidade com países da Europa, enfim, porque é um processo mais próximo. Ou até da América, devido à descoberta do processo do continente americano. Muitos já vieram logo nesse processo, depois se instalaram aqui e trabalharam aqui, já estão aqui há mais tempo. Então, o que acontece? É natural, é normal que nós tenhamos afinidades linguísticas com idiomas, digamos assim, ocidentais. Então, isso daí você vai conseguir ter um vislumbre. Ah, você gosta muito, por exemplo, de francês ou inglês, ou pelo contrário, tem gente que tem aversão a um desses dois idiomas, e aí isso pode indicar também algum problema, né? Então, aí a pessoa começa a plotar, criar hipóteses de trabalho quanto ao processo holobiográfico dela, e aí ela consegue, tendo pistas, para depois fazer pesquisas mais aprofundadas a respeito. Dentro da tua vivência, né, na condição de poliglota, tu tem algum fato particular que tu possa compartilhar com a gente? Ah, eu teria vários aí. Olha só, quando eu trabalhei como guia de turismo, eu comecei... Minha primeira atividade profissional foi como professor de inglês, aí depois eu virei guia de turismo, aí depois tradutor e intérprete. Então, sempre nesse filão. Isso já faz 15 anos que eu tenho trabalhado profissionalmente com esse filão. Então, aí eu já consegui ter algumas ideias. Quando eu trabalhava como guia de turismo,
Eu cheguei a atender 2.076 consins de 58 países. Então, ali, em 5 idiomas. Então, ali eu consegui mais ou menos ver que áreas, então, aquela consim nos nórdicos lá, vinha muito pessoal, aí eu consegui ver, não, pessoal dos nórdicos eu tive mais afinidade com o processo da Dinamarca. Falei, isso daí depois eu vou estudar alguma coisa. E aí o processo, por exemplo, italiano, um processo forte ali em Torino, aquela região do noroeste da Itália. Processo da França, processo de Lyon, que está ali perto do noroeste da Itália, alguma coisa ali. E, enfim, isso aí só para dar, tem mais coisas, mais detalhes, né? Algumas coisas por ali. E aí depois, algumas atividades enquanto profissional mesmo, fazendo tradução e atendendo o pessoal, a gente acabou, por demanda profissional, estando em alguns lugares geográficos, que fez eu pensar, puxa, com esse negócio de tradução, fui parar lá no Peru, em Lima, e depois o processo ali de Machu Picchu, então todo aquele processo de descoberta da exploração, enfim, de colonização das Américas, isso daí, enfim, já rodei muito aqui pelas Américas. Então, são coisas que você vai tendo, você pode juntar isso tudo, e aí depois você faz, isso daí são hipóteses. Depois você tem que levar para um laboratório, depois você tem que levar para uma pesquisa de campo. Agora, isso vem também normalmente no desenvolvimento do trabalho, não precisa ser uma coisa que você busque avidamente, ele vem naturalmente. Mas isso tudo faz parte desse vislumbre do HCP. Obrigada. Ok? Então, aqui, ó, página 20, antagonismologia, terceira linha, o antagonismo, língua passiva, língua ativa. O que é isso? Mas eu queria que você falasse mais alto, por favor. Ah, então tá bom. Ou o pessoal aumenta lá em cima também. Olha só, o antagonismo língua passiva, língua ativa é o seguinte, vou pegar aqui o antagonismo seguinte ali, vocabulário ativo, vocabulário passivo, que aí já explico os dois. O vocabulário passivo é aquele que você lê e entende, mas não necessariamente não usa, emprega. Né? Exato. O vocabulário ativo é aquele que você emprega com mais frequência. Até porque você tem mais exposição a diferentes conteúdos do que você fala diferentes conteúdos. Então, é normal que você tenha um maior acervo passivo do que ativo. Agora, do ponto de vista de língua, como é que funciona? Isso daqui é um conceito da profissão de intérprete de conferências. Como é que funciona? A língua ativa é aquela para a qual você traduz. Está na tradução escrita também. É aquela para a qual você traduz. Ao passo que a língua passiva é aquela da qual você traduz. E não para a qual. Tá? Para não ficar meio confuso da qual para a qual, é o seguinte. Então você tem, por exemplo, lá, espanhol. Então você faz tradução do espanhol para o português. Só que você não faz do português para o espanhol. Um exemplo. Então, nesse caso, o espanhol é a língua passiva e a língua ativa é o português. Espera aí, você está traduzindo a língua espanhola, é isso? Você está passando o espanhol para o português. Exato. O espanhol seria? A passiva. Ok. E o português, nesse caso, seria a ativa? Ativa. Ok. O que o Wise gosta de lá que eles falam, existe a língua fonte e a língua alvo. Isso é que é o mais importante. A língua alvo pode ser chamada também de língua meta. Que é a para a qual você traduz. Para a qual vai. Okay. E uma questão também importante de entender aí é o seguinte. Aqui no Brasil a gente chama de tradução, quando você pega um texto estrangeiro ao português e traduz para o vernáculo. Não, o outro é versão. Versão, mas tem a translação também, que alguns gostam de usar. Exato, a translação versão é um termo genérico. Versão mesmo é sinônimo de tradução. Versão é o termo que geralmente eles usam no mercado de tradução, ou seja, para você passar do português para um idioma estrangeiro no Brasil. Versão para a qual, eles falam. Exato. Ok, Ju? Na parte ali dos itens que tem... Se tem o terceiro item aqui da página 21, né?
Dos 16, o terceiro tandem, é tandem. Uhum. Aí eu procurei no dicionário, eu não consegui chegar à conclusão o que é um tandem. O tandem é aquela bicicleta que duas pessoas pedalam. Você já viu? Aqui tem isso no dicionário, mas eu não fiz a... Qual é a ideia? A ideia são duas pessoas fazendo um esforço para um objetivo comum. As duas pessoas fazendo um esforço, até certo ponto, é uma sinergismologia, né? No processo do idioma, então como é que funciona? Eu apliquei muito isso é muito bacana. Você tem um interesse em aprender, digamos, inglês, tá? E eu tenho interesse em aprender italiano com você. O que acontece? Você já está estudando inglês por conta. Você está lá estudando, se virando, só que você precisa ter um processo de prática do idioma. Você precisa falar, não precisa necessariamente estudar, mas você precisa trocar ideia com uma outra pessoa para solidificar, consolidar o que você está estudando. Então a gente combina, por exemplo, 2 horas, a gente vai se encontrar 3 vezes por semana, durante 2 horas cada encontro. Na primeira hora, eu te ensino inglês, ou seja, você vai falar inglês comigo, eu vou, né, corrigir algumas coisas e tal. Na segunda hora, eu vou falar italiano com você e você vai corrigir, a gente vai conversar. Então são os escambos de conhecimentos linguísticos para o aprendizado mútuo. Tem várias plataformas na internet que disponibilizam essa tecnologia e eu apliquei isso com a maioria dos meus idiomas, funciona muito bem. Quando as duas pessoas estão realmente interessadas em aprender, eu fiz isso com estrangeiros aqui que queriam aprender português, e aí eu reforcei meu francês com eles, meu inglês, meu italiano. Isso funciona muito bem. Agora, só não concordo com uma coisa, que você fala melhor italiano do que eu, então. Agora, outra coisa, falando disso, você disse que parece que... Quantas línguas você chegou a mexer com esse pessoal aí do turismo, né? Você parece que falou alguma coisa de 6, mas sim, muitas você aprendeu conversando com o pessoal, ou você já... Não, o que acontece? Quando eu considero assim, aprender idioma, porque esse critério de falar idioma é um critério muito solto, então, para resolver isso, eu até coloco na estrangeirismologia lá, na segunda linha, o Common European Framework for Languages aplicado ao caso pessoal, que é uma tecnologia do processo das políticas linguísticas da Europa, que eles põem diversos níveis para categorizar bem qual o nível que a pessoa se encontra. Então, o que acontece? Por isso que eu acho que, assim, se você aprende um idioma, você recebe... Isso aconteceu várias vezes. Eu recebi, por exemplo, o pessoal da Palestina. Aí você conversa com eles, você recebe, por exemplo, os judeus, mesmo lá do Oriente Médio mesmo. Aí você aprende algumas palavras em hebraico, conversa com eles, palavras básicas, em Guarani eu aprendi, mas você não pode considerar que você fala um idioma. Então o que acontece? Isso eu não estou contando. Aí do que eu conto é realmente aquilo que você trabalha, aquilo do que você presta assistência efetivamente. Você tem que prestar um processo de assistência com o que você sabe, é o processo da distribuição. Aí, no meu caso, como guia, eu atendi 5 por causa do italiano. Mas quando eu entrei no processo da tradução e da interpretação, eu deixei o italiano de lado porque não tinha um processo mercadológico mesmo, não tinha demanda. E aí tinha muita demanda para francês, eu acabei entrando mais no francês, o inglês sempre, e o processo de espanhol. Tá? Então, é isso. O problema é que, Arlindo, veja bem, quando a pessoa trabalha com o processo de idioma, esse negócio de poliglotismo, falar 20, 30, 40, 50 idiomas, você tem que ver a utilidade disso e o uso. E então, o que acontece? Às vezes, como profissional de idiomas, o tempo que você leva aprofundando um idioma, 2 idiomas, 3 idiomas, é tão grande o tempo que você leva, o esforço, às vezes, para você manter isso, que você podia estar aproveitando aquele tempo para aprender várias outras no nível intermediário. Entende? Por isso que aí tem gente que fala 10, 15, mas às vezes tem que ver o nível. Aí às vezes o intérprete que trabalha com 4, mas ele tem que aprofundar um monte naqueles 4. Porque eu tive informação de gente que trabalha no turismo de Foz, pessoas que não sabiam aquela língua, não tiveram curso nenhum e foram aprendendo durante a... Eu conheço. Eu conheci gente assim, parece... É incrível, mas aí aprende falando lá, é igual falando. Eu conheci, por exemplo, doutores em língua inglesa que não tinham a mesma fluência do que uma pessoa que tinha só 2º grau, mas atendia turistas diariamente, falavam um inglês maravilhoso. Agora, isso também é que a pessoa já está trabalhando naquilo há muito tempo. E aí o que acontece? O doutor, do ponto de vista acadêmico, ele vai saber mais de gramática, sintaxe, são outras prioridades. Ao passo que a pessoa que fala se comunica, às vezes ela não consegue ler, não consegue escrever.
Também eu sei de gente que traduz tudo do inglês, mas não fala inglês. Também tem essa. Né? O tradutor escrito, ele não precisa necessariamente falar o idioma. Tem várias casuísticas assim. Você não precisa falar necessariamente o idioma. Você tem que saber escrever, ler e interpretar. Entende? Tá ok. Otto, aqui atrás. O que você orienta para a pessoa sair do nível intermediário e ir para o nível avançado no aprendizado de uma língua? Ou seja, dominar todas essas habilidades que você falou aí. Uhum. O primeiro caso da pessoa é o seguinte, eu acho que ela tem que definir bem os objetivos dela. Dominar, por exemplo, as 4 habilidades, são 4, né? Ler, escrever, interpretar e conversar. Mas né? aí eu te pergunto, dominar em que nível? Aí que entra, que eu chamo ali das Common European, o framework lá para os idiomas. Se você digitar aquilo lá no buscador, você vai ter. Posso passar para você aqui depois? Sim. Ali ele vai dar, por exemplo, são 6 níveis que existem, desde o mais básico. Quer ver? Eu vou ler para você aqui o que eles consideram mais avançado. É assim, é capaz de compreender sem esforço praticamente tudo o que lê ou ouve. É capaz de reconstituir fatos e argumentos de fontes diversas, escritas e orais, resumindo-as de forma coerente. É capaz de se exprimir de forma espontânea, fluente e precisa e de distinguir pequenas diferenças de sentido relacionadas com assuntos complexos. Às vezes você não precisa chegar lá. Não, mas considera que seja esse daí. O que você sugeriria? Tá. E aí o que eu vou sugerir é o seguinte. O segundo passo, você definiu esse objetivo aí. Beleza, louvável, bacana. E aí o que acontece? Você vai então ver que instrumentos você tem, que recursos você pode disponibilizar. Como é que você aprende melhor? É escutando, é lendo, é falando? Então isso daí você tem que definir, que eles chamam em inglês de learning style, seu estilo de aprendizagem. Você tem que definir bem para você poder reforçar naquele que você tem mais retorno. Uma vez que você estabelece, por exemplo, tem gente que aprende fácil com música e filme, não é meu caso. É o caso da Alba, por exemplo, mas não é meu caso. Eu tenho que ir para livro, para outras coisas, e interação com gente. Por isso que eu procuro interagir com gente. Você tem que ver o seu e forçar naquilo. E aí você tem que ter tempo, disponibilizar tempo. O tempo é importante, porque se você tem muita motivação... São 3 fatores básicos, eu até ponho naquele outro verbete, poliglotismo interassistencial, que é a inibição. Se é uma pessoa muito inibida, ela pode ter mais dificuldade. Se ela não tem tanta inibição, tudo bem. Mas aí é tempo e motivação. Se você tem muita motivação, mas não tem tempo, você vai ter um problema. Se você tem muito tempo, mas não tem motivação também. Então, o tempo é fundamental. Você teria que dispor aí, pelo menos, toda noite, umas 3 horas por dia, entende? Seria o ideal. 2 horas no mínimo, de segunda a sábado, que daria 12 horas na semana. Essa é a média, segundo o que a gente leu dos poliglotas, para poder chegar num domínio bacana. E aí você, então, com isso, vai desenvolver seu plano de estudos. Tá, eu vou estudar, então, de 7 às 10 da noite, que é o único horário que eu tenho, enfim. Aí você, então, vai começar a focar nisso, usar essas ferramentas e, se possível, fazer um processo de troca ou um processo de que você tenha que ter prestar algum serviço com aquilo. Você tem que colocar aquilo em prática para alguma coisa. Então, qual era a técnica que eu fazia, Michele? Eu fazia os exames de idiomas, no caso de inglês é os de Cambridge, no caso do espanhol, Instituto Cervantes. Porque aí você tem uma meta clara. Porque se você estabelece, não, eu quero chegar lá, tal, você põe quantas horas você vai estudar, o tempo que você tem disponível, mas ainda fica solto. Então, você tem que botar uma meta bem clara, determinada. Não, geralmente esses exames é ou no meio do ano ou no final do ano. Então, daqui até dezembro, geralmente início de dezembro, você vai ter o quê? 8 meses, 9 meses para estudar. Dá para chegar aonde? Em que nível aqui? Aí você vê mais ou menos o nível que você está, onde você pode chegar e investe. Agora, o ideal seria, em vez das 3 horas, fazer uma imersão. Otto, você acha que assistir filmes, televisão, já não ajudaria? Claro, música, sem para quem dúvida. gosta? Sem então, dúvida. isso aí vai acostumar o ouvido, é prazeroso e bastante útil para que a pessoa consiga ouvir, porque muitas vezes a dificuldade não é falar, a primeira dificuldade é entender, né? Eu já fui professora de inglês também, né? E a gente vê isso. Então, a pessoa falar o idioma é mais fácil
do que você entender o nativo. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Não, assim, de modo geral. De modo geral é mais fácil falar. Não, mas mesmo assim, pelo que eu vi, isso daí vai depender de pessoa para pessoa. Não, eu falo de modo geral, assim. Não, né? mas então, exatamente, não sei tanto, eu não generalizaria. Eu dei aula há 15 anos e fui tradutor e intérprete, né? Também. Eu faço a mesma coisa. E eu tenho uma experiência talvez um pouco diferente nesse sentido. O que eu acho que é o seguinte, é porque cada pessoa vai ter uma habilidade mais fácil. A questão do falar o idioma, por exemplo, tem gente que... Eu tive alunos, assim, pegando experiência de professor de inglês, tive alunos que eram, assim, fantásticos, geniais, você via que eram superdotados, mas como tinha um processo de não falar, tinha muita dificuldade... eu estou falando assim, geral, né? Sabia tudo de gramática, se dava muito bem, mas não conseguia colocar. E os primos deles, os primos desse rapaz, que tinham muita expansividade, se comunicavam, mas tinham dificuldade, às vezes até cognitiva, se saíam melhor no processo de comunicar, enfim. Agora o filme, o que você fala, realmente você tem razão. Filme, música. Filme e música, aí é que está. Televisão, né? CBN. Aí é que eu falo, o estilo de aprendizagem. Vou te dar o meu caso. Música, para mim, não adianta. Porque às vezes eu tenho dificuldade até de entender música em português. A Alba sabe disso. Porque o que o cara falou bem... Porque é um negócio que às vezes eles... E olha que eu sou intérprete, discurso eu já não tenho dificuldade. O discurso é diferente. De modo geral, não estou querendo especificar. Por exemplo, você coloca uma música em aula, né? Sim, claro. Didaticamente falando, além de ser prazeroso, a pessoa vai conseguir entender melhor. Como recurso didático. Só que o que acontece? Aqui, para a pessoa chegar no processo de poliglotismo, a pessoa tem que partir para um processo de autodidatismo, sabe? Eu te falo isso porque você vai estudar os poliglotas que existem. São eles que podem nos ensinar a como estudar idioma, são os poliglotas, porque eles que têm maior sucesso no processo. Então a gente tem que observar como os poliglotas fizeram, para daí a gente ver o que a gente pode fazer no nosso caso. Então acho que a gente tem que especificar e ver onde é que a gente aprende melhor. Música, claro. E além disso, eu acho que, por exemplo, a BBC, por exemplo, você pode pegar várias coisas tipo rádio na internet, a BBC, por exemplo. A rádio, eu acho que isso daí é muito bom. A televisão ajuda. É bom você falar que são os poliglotas teáticos. Não pode ser só teoricão, tem que ser prático, vivenciar o processo. Isso aí é que eu quero. Agora, então, na sua opinião, quer dizer que a pessoa que tem uma desinibição maior, uma sociabilização maior, tem mais assim, afinidade e aprende mais rápido outros idiomas? Sim, ela pode aprender, exatamente. Aí eu volto de novo, por isso que eu não gosto de generalizar quando a gente fala de idioma. Aí a gente tem que ver a questão. Tem que ver o perfil. Exato. Se a pessoa quer aprender idioma para uma prova de mestrado ou doutorado, ela vai querer só para ler, ela não está interessada em falar o idioma e ela tem um processo de inibição um pouco mais forte. Isso não é contra, não vai contra. Ela se restringe. Exato. Mas agora, aí ela não é poliglota, talvez ela tenha alguma habilidade para aquilo que ela precisa, mas se colocar ela para dar uma aula, ela não vai conseguir, mas talvez. Não quer ser nada. Um poliglota tem várias facetas. Tem várias facetas. Poliglota de qualquer maneira. Esse, inclusive, é um tema muito controvertido, o processo do bilinguismo, do poliglotismo. Isso. Não, eu tenho minha opinião pessoal, que eu sempre falei, já escrevi sobre isso. A coisa mais séria no domínio do idioma é a pessoa saber traduzir. Eu acho que isso é o ponto final da história, a meu ver. Então, na tradução, ele está interpretando. Isso é que é a coisa mais séria. E não é só a sua opinião não, viu, professor Valdo? Tem mais gente que está pensando assim, né? Tem um autor super atual que se chama François Grosjean. Esse estuda o processo do bilinguismo. E ele fala isso que você falou, Michele, de que várias pessoas acham que não são bilíngues porque ela tem uma língua que é mais fraca que a outra. Não tem nada a ver. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que ele fala é que talvez o top do exercício das habilidades linguísticas seja o processo da interpretação, a interpretação e da tradução. Linguística, que é feita a tradução, mas de alto gabarito. Claro. Ela tem que porque você reúne aquilo. Tudo. Você reúne tudo. Porque aí mostra que a pessoa entrou no outro idioma. Ela pensa naquele idioma. Ela vive o idioma. Isso é diferente. Isso é igualzinho a gente. Você viaja, por exemplo, eu passava alguns meses nos Estados Unidos. Quando eu voltar para cá, eu estava continuando pensando em inglês. Me criar problema aqui, durante uma temporada, até se assentar. É sempre assim.
Isso aí é pensar em inglês. Agora, tem cara que fica pensando em inglês o tempo todo, porque nasceu por lá. Dá problema, dá problema. Agora, o melhor de tudo isso aí também é outra opinião minha que eu vou te dar. Tem muita gente também que tem essa opinião. A coisa mais séria é você dominar perfeitamente a sua língua nativa. Essa é a base. E jamais desprezá-la. Se você 100%, entendeu 100%, isso, parabéns para você. Não, mas isso é a base, então, esse isso é o é a início. coisa mais séria. Esse é o início. Isso é ponto passivo. Tem gente que não quer saber disso, não, você sabe. Mas agora, uma boa parte admite isso. Isso aí é Isso é básico. ponto pacífico. É a sua base, é o Porque idioma. o problema todo é o mecanismo, você está entendendo? Mental somático, intelectivo, de discernimento. Isso aí entra o problema do subcérebro abdominal, entra o processo vegetativo, instintual, tudo entra nisso. Então, é uma coisa que a parte mais inferior ajuda a superior. Esse me entende. Sim. A língua nativa, a gente nunca pode desprezar isso. Agora, eu vi um caso muito interessante, eu queria ouvir a sua opinião. Que eu fiquei pensando, até troquei ideia com a Alba. A pessoa nasceu num país que era de colonização francesa, depois inglesa, aquelas ilhas que passaram de uma mão para outra. Aí, ela aprendeu o tal do francês crioulo, você sabe, criolizado, que crioulo, não tem tempo verbal e tal. Ela falava aquilo em casa, ela ia para a escola, o professor falava em francês, mas os livros estavam todos escritos em inglês. Com o tempo, hoje você vai falar com a pessoa, você vê que ela fala francês, ela fala inglês, ela se diz bilíngue, mas você vê que ela tem erros grosseiros até nos dois. Você vê que os dois não estão... são os judeus. Os judeus falam com você numa frase, tem 4 idiomas. Porque ele viveu em vários lugares. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, aí essa pessoa, como é que fica o processo cognitivo se ela não tem nenhuma língua realmente consolidada? Como é que fica? Pois é, mas aí a dificuldade é de definições. Então, o processo de definição da pessoa... Agora, se ela tem um fanatismo qualquer, por exemplo, igual os judeus, se ele é muito ortodoxo, ele guarda só aquilo que interessa para ele em qualquer idioma. Mas agora, se ele vai expor essa situação, fica tudo uma mistura terrível. Aí essa pessoa... Agora, toda vez que você chegar num restaurante e ver que tem uma pessoa que está falando e coloca 1, 2, 3 idiomas na conversa, intercala as palavras, você está entendendo como é que é? Olha que às vezes é judeu. É o que tem mais no mundo inteiro, todo lado. Mas como é que é esse negócio do instinto ajudar a pessoa a desenvolver outras línguas? Explica mais sobre isso. Por exemplo, vamos supor, você, uma pessoa nasceu no Brasil, no interior do Brasil mesmo, mas teve o curso primário, teve a educação familiar, do lar dela, doméstica, tudo isso. E ela se dedicou ao processo para entender aquela língua do Brasil. Isso aí ela não vai esquecer nunca mais, porque o negócio vem da infância. Então, cria raiz. Aquelas raízes vão dar filhote em outros idiomas. Então, você compara tudo. Então, por exemplo, se essa pessoa vai estudar italiano, na mesma hora ele vai fazer uma comparação entre a palavra brasileira e italiana. Agora, se ele sai das neolatinas e vai para o processo anglo-saxão, outras coisas, no inglês ou no alemão, por exemplo, ele já começa a fazer tradução, aí já vai ajudar demais, que ele vai saber o que é. Então, não, isso é fora de série. Agora, é preciso a pessoa ter experiência para ela ver o valor. Exato. Pois é. Esse ano é o ano que eu escolhi, que é o ano de dominar línguas. Então, inglês e espanhol estou estudando bastante para ver se eu consigo realmente dominar. E assim, eu vi que o meu conteúdo de gramática, a estrutura do pensamento é muito semelhante. Português, né? Em português. Vai te ajudar. Eu tive uma base incrível, assim, eu estou comprovando isso agora. A gramática ajuda muito. O povo tem tabu com essas coisas. Há muita superstição sobre gramática, muito mito. Listas, isso é bobagem. Listas ajuda e listas de exercício que eu fiz naquela época lá estão ajudando agora. Então, acho agora, que não pode seguir os excessos da gramática. Tem muita bobagem. É isso que eu, de vez em quando, brigo com o Elcardio para mostrar que isso aí não, isso aí é excessivo. Isso aí é variante, é variável. Quando é assim, a gente tem que cortar. Eu não ligo para isso. Eu vou até um certo limite. Não pode ser demais, entendeu? Sim.
Só que aí na hora de falar, às vezes eu fico inibida, entendeu? Por isso que eu estou perguntando para você, como que você vê isso. E é bem isso mesmo. Às vezes assim, não quer falar o errado, não quer. A coisa mais séria que tem é a memória. Cuide de sua memória. Idiomas é um processo mnemônico. O bacana de você falar com outras pessoas que estão aprendendo também, às vezes sem um professor por perto, porque muitos métodos, muitos professores acabam castrando a espontaneidade do aluno, porque eles dão mais atenção ao processo de pronúncia e tal, e a pessoa acaba ficando mais inibida. Então, você ter contatos com outras pessoas. O que me ajudou muito quando eu trabalhava como guia, eu ia nos albergues, e nem sempre são ambientes negativos, eu ia nos albergues e me oferecia para trabalhar de graça, e aprendi muito com os turistas. Agora, isso que você estava falando, professor, em relação à questão do afeto, viu, Michele? Eu acho que tem a ver também, você pode ver quando a pessoa vem, é estrangeira, mas se radicou no Brasil, já fala português, mas quando ela, por exemplo, fica brava, vai brigar, vai xingar, ela usa a língua materna dela. É um processo que está enraizado, processo afetivo. E quando ela cansa ou fica doente, também, ela começa a falar. E outra coisa, ela não percebe que ela está falando na língua primitiva, latina, ou, no caso aí, a nativa dela. Ela não percebe. Quanto mais de idade, mais ela esquece isso. Com a minha lá, que fazia a condição de sogra, era assim. Ela conversava, então, daí a pouco ela estava falando alemão, o povo todo não entendia. Então, eu tinha que dar um jeito de estar traduzindo, remendar a situação. Ela não percebia. Ela já tinha, nessa idade, mais de 70 anos, sabe? Magrinha, já estava cansadinha. Então, isso é um fato. Existe isso. E ela falava vários idiomas, entendeu? Por exemplo, se você é boa de gramática, o processo da gramática comparativa, principalmente nas línguas neolatinas, pode ajudar demais. Ajuda. Pode ajudar demais. Mas é mais falar mesmo, né? Agora, a melhor coisa que tem, falar é a pessoa passar numa cidade que seja daquele país, daquele idioma. Imersão. Isso é que é ideal. Mesmo que seja assim um mês, pronto, resolve muita coisa para a pessoa. Que acaba os tabus todos, ela vai ver a parte prática. Isso é o máximo. Você vai já com um certo nível, não vai. Eu acho que já é o seu caso. Se você for muito no básico, você perde tempo com o que você poderia ter aprendido aqui. Você vai já com um certo nível e você vai ganhar muito com isso. Agora, onde precisa mais disso, as línguas anglo-saxônica e o teutônico, né, o alemão, com as coisas todas. As línguas neolatinas, é aquilo que eu falo, o cara no Brasil, se tiver cuidado, já nasce sabendo espanhol. Foi o meu caso. O melhor da história, eu não tinha muito estudo espanhol específico de nada, de escola, nem nada disso. Na hora que tem que ir para a Argentina, eles vão estudar lá, faz não, tem que levar um intérprete, que era o povo do Perón, tinha um ministro, aquele negócio todo, tudo é da época do Perón, o negócio é muito sério. E tem que falar no sotaque argentino. Então, melhor, o Valdo vai. Aí, eles é que me designaram, eu não tinha nada que ver com aquilo. Agora, veja, ser intérprete espanhol em Buenos Aires, Mar del Plata, é o que eu fui, a minha viagem foi a primeira viagem que eu fiz fora do Brasil, séria, grande. É um processo passado aí, hein? Agora, é porque eu nunca tinha tido nada, mas eu sabia tudo. Agora, é cada coisa, né? Cada piada que saía, porque no meio de acadêmico, eles eram 16 ao todo, você está entendendo? E tudo foi a turma do Perón, o ministério de lá, professores de lá, cada um de 2 metros de altura, tudo tinha uns alemães no meio, cabeça desse tamanho cada um. Os caras eram terríveis. Você sabe que a Argentina já teve prêmio Nobel até de medicina. O negócio era sério nessa ocasião do Perón, porque eles pegaram todo o dinheiro dos judeus que os nazistas levaram para a Argentina. Então lá eles nadavam de braçada. Eu sempre conto aquela história que a gente nunca pôde esquecer. Nós fomos no primeiro banquete que eles dão na universidade, cheio de moça bonita, junto com a meninada, porque tudo é acadêmico, universitário, eles queriam um ministro junto, aquele povo todo, tudo diretamente do Perón. Então o povo vai comendo, e tudo, a comida vinha à la carte, por etapa, aqueles negócios. Então vieram aquelas coisas todas. Lá pelas tantas, passa aí quase 1 hora, né? O povo já tinha comido um monte de coisa, e falou assim, agora vem as carnes. Vieram mais 16 pratos de carne. Agora o povo já estava tudo, ninguém falou que era isso.
O povo queria comer aquilo, não podia. 16 pratos diferentes de carne. Agora, o melhor da história, falei assim, vamos ver o que é que vai ter de sobremesa. No fim, traz a sobremesa. Era mandarinas. Mandarina quer dizer mexerica. Falei assim, que vergonha. Mas, olha, eles nadavam de braçada, Argentina. Era muito dinheiro na ocasião. Tudo era muito caro. Entende lá? Isso é 1953. O Perón na batuta da história. Uma outra coisa, todos os 16 acadêmicos e eu recebemos uma biblioteca do peronismo, do justicialismo, os descamisados, como eles chamavam, descamisados. Então, uma biblioteca que era um monte de livro desse, cada um recebeu aquilo, teve que trazer para o Brasil. Eu dei um sumiço naquilo que eu fui lá, não fiquei de acordo com o peronismo, dei um sumiço nos livros todos, não quis nem saber. Era um monte de livro, dessa altura, não estou brincando, cada um recebeu aquilo. Então, essa viagem, ele pagou a viagem para fazer a propaganda do justicialismo, era isso que o peronismo queria. Ele queria isso que o Chávez está tentando fazer, queria levar o negócio para a América Latina toda, entende? O peronismo, mas não vingou. Agora, depois disso, eu vi as coisas da Evita Peron, os troços todos, cheio de coisa. Não foi fácil. Mas agora, o problema foi o espanhol, que eu aprendi espontaneamente, quer dizer, nasci sabendo, pelo seguinte, a minha vida anterior foi na Espanha, alguns anos. Isso aí não fazia muito tempo, uns processos assim de menos de 40 anos, eu fiquei com um negócio na cabeça, né? Devido ao meu processo de retrocognição, mas sempre eu tive facilidade, é como se eu já estivesse nascendo sabendo o espanhol. Foi assim, para quebrar o galho. Agora, de cara, eu ser intérprete já era uma grande coisa, não é? Valdo. Seja lá o que for. E outra coisa, em nível acadêmico desse jeito, com ministro, tudo. Esse pessoal brasileiro que vai lá para a Argentina, principalmente em Buenos Aires, tudo lá, falar português, os caras não entendem. Como na Espanha eu vi, eles não entendiam nada de português, falavam. Não, o espanhol tem muito mais dificuldade de entender o português do que nós entendemos o espanhol deles. É que aqui na fronteira... Para nós, por isso que eu falo, porque o espanhol é uma linguagem mais infantil. A nossa é mais madura. Na fronteira eles entendem, você vai lá para Buenos Aires... A fronteira sempre entende. Otto, aqui no B. Na sua opinião, assim, tudo bem? Que língua que valeria a pena a pessoa investir para desenvolver o mental soma? Porque, assim, a gente percebe, né, diferenças de mais mental somática, línguas mais psicossomáticas. O que você acha? Que língua que a pessoa poderia investir? Eu acho que o professor Valdo fala do alemão e tal. Agora, eu acho que aí a pessoa tem que ver a prioridade dela, viu, Renzo? Por exemplo, inglês e espanhol, eu acho que são cláusula pétrea no sentido do idioma, a pessoa tem que aprender, e a quarta língua virá da necessidade dela. O francês não é de se jogar fora dentro de um processo de mental soma, né? Ele é um processo até certo ponto interessante da regularidade. O alemão, enfim, eu não tenho experiência para dizer, tem outras pessoas que sabem, aí até a professora Kátia sabe alemão, enfim, eu já não posso dizer. Agora, eu acho que qualquer língua vai desenvolver o seu mental soma. Tem várias pesquisas que indicam que bilíngues, em geral, eles fazem esses estudos longitudinais com crianças, eles pegam desenvolvimento, apesar de que há mitos que, por exemplo, os bilíngues demoram mais para desenvolver os dois idiomas quando criança e tal, mostram que no longo prazo elas têm mais habilidades cognitivas e que os da terceira idade têm menos possibilidade de desenvolver Alzheimer e tal. Então, acho que, do ponto de vista de mental soma, qualquer idioma vai ajudar você a expandir. Agora, claro, você vai ter que ver, por exemplo, o seu processo. Se você poderia estudar latim e grego, isso vai dar uma expansão enorme. Agora, aí você tem que ver a prioridade disso, a utilidade, o que você vai fazer. Senão você vai ter você tem que ver o retorno do investimento, custo-benefício do processo. Uma coisa que ele podia fazer é pegar o CD-ROM da enciclopédia e ver toda a especialidade mental somatologia. Vai te ajudar, tá certo? Agora aqui. O que posso fazer para evitar a síndrome da dispersão consciencial?
Minha mente fala demais, a mente da pessoa aqui dela fala demais, e não consigo me concentrar em um só assunto. O que posso fazer para mudar? O que você acha? Dá aí uma opinião. Eu acho que ela tem que entrar no bradipsiquismo. Fazer as coisas devagar, as coisas passo a passo. Ela pensar mais devagar, ela está pensando muito rápido, então ela pode entrar às vezes num processo de autoinstrução falada, solilóquio, devagar, com calma, fazer lista das coisas que ela tem que fazer, segurar a ansiedade. Eu acho que mexer com energia aí vai ser importante para ela, porque às vezes é um processo de energia que engole a pessoa, a energia dela. Ao professor Otto, em Fatologia, 5ª linha, poderia dar uma dica de como ampliar o dicionário cerebral analógico poliglótico? Que dica daria para quem pretende estudar outros idiomas rumo ao poliglotismo? O dicionário cerebral analógico poliglótico é o seguinte: primeiro, você lê dicionários e o processo do dicionário analógico da língua portuguesa, porque você tem que fazer algumas sequências. O professor Valdo até insiste isso em alguns verbetes da enciclopédia você tem. Você tem que investir num processo de sinonímia, primeiro, sinônimos na sua língua materna, antônimos na sua língua materna, aí daí você vai expandir aquilo, você vai para os dicionários analógicos, ou seja, ideias afins. E aí você começa a entrar em paralelo no processo dos outros idiomas. E aí você vai começar a ter sinônimos, antônimos e ideias afins, tanto na língua materna quanto nas outras línguas. Agora, lembrando que a base é sempre a sua própria língua, o seu próprio idioma. Se você não tem isso em português, você não vai conseguir ter com os outros, então você tem que começar aí. Agora, além de ler os dicionários, o que é importante para dicionário cerebral, você precisa pegar, por exemplo, livros de introdução, por exemplo, introdução ao direito. Você vai ampliar, você vai ver os termos que são mais sensíveis no direito, como eles organizam o discurso. Aí você pega também história do direito. Você vai depois antropologia, pega introdução à antropologia e história da antropologia. Esses dois, um livro de introdução, um livro de história, às vezes na introdução já tem a história, e um dicionário daquela área do conhecimento, isso amplia, porque muitas vezes a pessoa vai apenas no dicionário, tem que ver a qualidade do dicionário também, que ajuda mais dicionários que têm esquemas, que têm gráficos, que mostram mais esse processo gráfico, visual, não ficam só nas palavras. Eles têm um potencial de ajudar na aquisição muito maior. Então é importante você ver isso. Às vezes a pessoa só lê o dicionário, ela não tem nenhum contexto prévio, nenhuma bagagem de conhecimento prévio, onde ela pode ancorar aquela palavra que ela está aprendendo. Então fica solto. A pessoa às vezes pegar um dicionário de primeira, ela não vai ter muita coisa. Então ela pode ver também uma introdução, um livro de introdução daquela determinada área, e aí com isso sim pegar o dicionário. E a dica para aprender outros idiomas, a pessoa tem que ver o primeiro, que a gente mais ou menos estava falando ali com a Michelle, ela tem que estabelecer os objetivos dela. O que ela quer? Primeiro ela tem que ver isso, depois ela tem que estabelecer o nível. Pega ali o que eu coloco na estrangeirismologia, na segunda língua, o Common European Framework. Com isso você vai ter uma ideia do nível que você vai chegar, do nível que você precisa. Com base nisso você vê os recursos que você tem disponível, que você pode usar. Você pode usar, por exemplo, várias coisas, você pode usar CDs, como foi falado, você pode usar televisão, você pode usar internet, você pode usar contato com outras pessoas, desenvolve o seu plano de estudo e, se possível, faz uma imersão. Quando você atingir um nível básico suficiente, se você puder, você ter contato com nativos daquele idioma aqui no Brasil, ou até passar uma temporada fora. No outro verbete apresentado, Escolha dos Clássicos, o professor fez menção ao livro The Great Conversation, da coleção Great Books of the Western World. Poderia comentar o porquê da escolha deste livro? Tá. Por quê? Porque, veja, quando você vai estudar processos de livros clássicos, as pessoas não esqueceram você. Você é pessoa de Santa Catarina. Ah, bacana. Porque o que acontece? Quando eu fui estudar o processo de clássicos, vendo quem falava de clássicos, eu achei uma das maiores referências o Mortimer Adler, que é o autor disso que a gente mencionou, principalmente pela expressão que ele teve como editor da Enciclopédia Britânica, editor dessa obra, e o trabalho que eles desenvolveram. Então, o que acontece? Nesse Great Conversation, the Great Books, Great Ideas,
ele trabalhou muito com o processo de educação também em cima disso, principalmente nos Estados Unidos. Você sabe que quando ele foi entrar na universidade nos Estados Unidos, barraram ele porque ele não sabia fazer esporte, apesar de já ser uma cabeça. Você vê como é que é o processo, né? Mas ele não desistiu, ele investiu nisso, ele fez muita educação com isso. E esses livros são importantes, esse Great Books of the Western World, porque ele dá o Synthopicon. Dá uma olhada no Synthopicon dele, que é um índice muito bom das principais ideias desenvolvidas nos clássicos ao longo dos séculos. Então você, por exemplo, vai estar estudando o processo de humanismo. Ele tem lá um verbete que é man, homem. Aí você vai pegar aquilo, ele vai dar na página de cada clássico, cada autor, a página de cada livro que trabalhou com aquele assunto. Então, para todos nós que estamos desenvolvendo pesquisa numa determinada área, você quer ter uma visão mais abrangente de como aquele termo, aquele conceito, aquele assunto foi tratado ao longo de 25 séculos de história, você pega o Synthopicon do Adler, tem que saber inglês, pega o Synthopicon do Adler e aí você vai poder rastrear. Foi por tudo isso que eu vi que ele era um dos mais avançados que tratavam de clássicos, foi por isso que eu me referenciei, me baseei nele. Mesmo. Igual a gente, hoje eu queria dizer para vocês que tem uma moça que está completando os 17 anos e trabalha demais conosco, em alto nível. De modo que eu queria que a gente desse umas palmadas nela aí, que é a Alzira que está ali, ó. A maioria do povo aqui não consegue escapar das nossas palmadas, não é? Otto, I'm here in A. What is about other side? What is in A? Yeah. What is about dreaming in another language? When I was younger, I had a girlfriend in France, and I was in love with her. When I come back to Germany, that's how you learned French, then. Yes, I think. But other people told me that it is common when you are just in contact with another Holothocene, that you are starting dreaming. Have you experience in that? Well, what I have seen and what you may find in literature is that when you're learning a language, it's very normal they say they have it as a turning point of the assimilation, acquisition of a different language, the fact of dreaming in this language. So if you dream in another language, it may point out that you are really finally assimilating that language. That's one point. The other is, you have to see if it's merely a dream or a lucid projection or a semi-conscious projection. You may see, because another thing that you may have is contact with extraphysical consciousnesses in that language because of the environment you were in. Maybe you have talked to extraphysical consciousnesses in French, or you see, it may not have been just a dream, just like that song. So you gotta check that. But it's normal to dream in a different language, it's normal, and it may happen in different contexts. When you already mastered that language, it's normal. A second question is about children. I've heard when children growing up and their parents make it bilingual, that it is better when the one part of the parents, for example, the mother speaks in one language and the father in the other language, that it goes better for the child to understand better the language. Have you experience in this? Or why does it? I don't have experience in this because my schooling and my breeding was only in Portuguese. So my languages came just when I first started learning English. I was 9, so I didn't have a real factual experience with this. But if you take authors in bilingualism, you were talking about bilingualism. It's a very common method to develop bilingualism in children. They call it two parents, two languages. It's a kind of approach. So either one or the other, they speak one language. So he may speak English to the father, German to the mother, or vice versa. So it's normal to develop. What happens is bilingualism is that as the children grows, they have to see, for example, if the schooling, another example on what you're talking about, if the schooling is in, you are in Brazil, okay? Your schooling is in Portuguese, but at home you used to speak German. But as you grow up, German becomes kind of a feeble,
you don't pay much attention, it becomes weaker, your parents don't speak German anymore, so Portuguese will overlap, will overcome, will take over the other language. So it may happen that you could have been a bilingual, but with the course of time you forget that first language. The third question is about comics. When children learn a language, I think it is good to use also comics, because you have just a scene with snapshots. When you have just a sentence, and then the continuous is just to be thought, and then the next sentence comes. I think it is a good idea for the children to learn a language. What did you think about it? I agree, I totally agree, and I think it's good not only to children, but also to adults. I have already used that, because when you're learning a second language, you're kind of a children in that language. So if you take comics, you will see how it is done, how children learn that language. It helps a lot. I have done that with English. And you take songs, for example, those little songs to children, it helps too. So you may take advantage of everything you find to improve your process. Obrigado. Otto, eu tenho uma sugestão para fazer aqui na definição. Vamos lá. Eu não sei se de repente alguém até já falou, porque eu cheguei mais tarde. Então é assim, definologia, o autoportfólio linguístico é o inventário elaborado a partir do recenseamento das vivências e conquistas nos idiomas, blá, 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 blá. Então eu acho que é necessário colocar esse recenseamento do quê? Tudo bem que você apresenta isso no verbete, né? O que está sendo recenseado? E você extrapolou, colocou coisas multidimensionais. Mas eu acho que aqui, quando eu li, eu senti que faltava das vivências e conquistas? Das vivências e conquistas, ou, não sei, alguma coisa também. Porque não é só vivência, vivência e conquista, ok, mas, olha só, intermediadores da automanifestação consciencial e respectivos usos nos contextos. Acho que meio que já inclui, porque o que você está falando, ok, realmente aparece, mas aí é uma espécie de, digamos, ênfase que não era muito o meu objetivo dar aqui, assim. Ou seja, eu acho que não vai mudar muito, assim. Tudo bem, é uma sugestão. Tá, não, mas eu agradeço. Que eu li, e até estava discutindo aqui com a Lourdes, ela falou também que achava que tinha que ter alguma coisa aqui, um complemento, ou no inventário, ou depois do recenseamento, para ficar um pouco mais claro. Vivências e conquistas têm muita semelhança com uso e contexto. Pois é, o que você acha aí, professor? Não, aí o texto é seu. Não, porque assim, a princípio eu não acho... Tem mesmo. Mas assim, eu acho que teria que ter mais alguma informação da definição. Por que eu te falo isso? Vote Minerva é dela. O que você acha? Porque quando eu li, então quando eu li a definição, algumas vezes eu tive que ler o verbete inteiro para saber o que você estava querendo dizer. Sabe por que também, Eli? Porque o que acontece? Esse daqui você deve ter visto lá nesse recenseamento e lá nos itens, ele ficou um pouco com... Porque isso aqui eu já fazia para mim, por isso que eu fiz esse verbete. Ele ficou com um viés um pouco até profissional dentro do recenseamento e tal. Isso daqui ajuda o pessoal que é mais dedicado ao processo de idioma. Então aqui, assim, essa definição assim, ele fica meio generalista, para a pessoa dar o viés que ela achar melhor. Então, por exemplo, você teve esse viés das vivências e das conquistas. Então, você pode daí, no preenchimento do seu portfólio, sabe, pegar esse viés. Assim como uma outra pessoa pode ter, de repente, um outro viés e aplicar. Que assim, eu entendi que as vivências e conquistas é mais o intrafísico. O que você fez de curso, formalmente, que você tem diploma, quantas horas de tradução, e dos respectivos usos no contexto multidimensional e multiexistencial, é o seu diferencial que você adicionou aqui, porque até a vivência e conquista é nada mais que o currículo do cara, entendeu? E ali depois você dá a ênfase conscienciológica. Então eu acho que mereceria, não sei, mas vamos discutir aí depois. O que você acha aí? Eu estou observando os dois falarem sobre isso. Mas assim, do jeito que está aqui, o objetivo principal são os idiomas intermediadores
da automanifestação. Então, a vivência está dentro dessa automanifestação. Está bem explícito. Agora, tá se você quer ampliar... Não, para mim está bom assim. Entende? É apenas porque o objetivo principal... reafirmar o que já está escrito. O objetivo principal que eu estou entendendo da definição dele é tudo que se diz respeito aos idiomas. E esses idiomas são intermediadores na autovivência. Na página 19, terceira linha. Poderia expandir a compulsoriedade do idioma português para a qualificação a maior da mini-peça interessada na Max Proex grupal? A gente falou isso lá no início, o Arlindo perguntou, mas a gente pode falar de novo. A questão é o seguinte, você tem brasileiros e portugueses, de maneira geral, os lusófonos, um ponto. O outro ponto são os estrangeiros. Os estrangeiros, quando eles aprendem Conscienciologia através da IAC, o processo do internacional, para eles aprofundarem, a gente vê isso sempre no final do ano, quando tem uma concentração maior de cursos aqui na Cognópolis Foz, eles vêm, nós temos aqui, o pessoal está aí até hoje, os alemães, eles acabam se vendo na necessidade de aprender o português a fim de cortar processos de tradução e ir direto no original, que é o ideal sempre que possível. Tá? Então, é uma compulsoriedade para uma qualificação a maior daquela mini-peça. Nem tudo da Conscienciologia está traduzido, na verdade, a menor parte do corpus conscienciológico que existe, as tertúlias em português, a nossa comunicação prioritária em português. Esse é um ponto para os estrangeiros. E para nós, brasileiros e os lusófonos de maneira geral, nas próximas vidas, a gente trabalha muito com o conceito do autorrevezamento da Mega-GESCOM. Nas próximas vidas, ninguém garante que isso estará traduzido. E nós poderíamos aí até nascer em outros países. Como fica para a gente poder ter acesso a essas obras? Daí a gente começa a ver a importância realmente do poliglotismo. Numa próxima vida, pode ser que você renasça num rincão distante da Ásia ou da África e não fale ali o português. Você, com o tempo, vai ter suas... Na África até pode, devido aos países lusófonos lá. Na Ásia também. E aí o que acontece? Você pode acabar tendo a necessidade de aprender o português a fim de fazer um autorrevezamento mais apropriado. Em Principiologia, página 20, final da segunda linha. Poderia esclarecer o princípio da descrença guiando as próprias experiências? Antes mesmo de encontrar a Conscienciologia, aqui no intrafísico, o significado de descrença era apenas desanimado. Hoje eu sei a importância de caminhar com os penseres livres, sem dogmas e doutrinas, para atrapalhar a manifestação intraconsciencial libertária. Acho que é por aí mesmo. Acho que ela ele quer fazer o Principiologia, página 20, final da segunda linha. O princípio da descrença guiando as próprias experiências. Que é por aí que eu acho que a gente tem que trabalhar, e principalmente no processo da Conscienciologia, como você trabalha com parapsiquismo, processo multiexistencial, multidimensional, ao longo das vidas, e até nessa vida, tem muito processo ou de gurulatria ou de manipulação em cima, que a gente tenta evitar isso, a pessoa ter as próprias experiências para ela ver o que é melhor para si dentro da autodiscernimentologia. Isso é o mais sério. Agora, dentro do contexto do verbete, o princípio da descrença guiando as próprias experiências é, por exemplo, que a gente discutiu, a gente estava discutindo ali com a Solange, isso daí, por exemplo, ela tem uma experiência, eu tenho outra, outras pessoas têm outras experiências em relação ao processo de idioma. Você tem que ver o que existe da literatura, o que existe de outras práticas e observar suas próprias experiências, porque ela pode, em certa medida, diferir muito, seja da média, seja de um autor conhecido, seja de uma pessoa que tem até uma autoridade moral grande, mas se você tem aquela experiência e aquilo funciona para você, você tem que, como eles falam, stick to it. Você tem que honrar aquilo e caminhar com aquilo ali. Então, nesse processo do idioma, há muito ainda mito, há muita imprecisão de conceitos quanto a esse processo de poliglotismo, de idiomas, de assistência a partir do processo idiomático. Então, o ideal é a pessoa ter as próprias experiências e caminhar com isso a partir do princípio da descrença. Agora, Interaciologia, página 20, terceira linha. Gostaria que expandisse a interação. Autoportfólio linguístico, balanço existencial periódico. Existe um curso aqui, dado pelo pessoal da Apex, lógico, que é o balanço existencial. Ele é muito bacana porque você vai conseguir fazer justamente como
é uma analogia com o processo da contabilidade. Você faz um balanço, geralmente no final do exercício, e aquele balanço vai dar para você o passivo, o ativo da empresa. Do mesmo jeito, conosco, você vai ter o ativo, o passivo, ou seja, os aportes, a retribuição que você está fazendo dentro do processo da Proexis. Então, quando você faz o autoportfólio linguístico, é o mesmo exercício, só que para o seu processo idiomático, para o seu processo linguístico, eu estou pegando um viés específico. A pessoa pode fazer isso, por exemplo, com um processo mais focado no parapsiquismo. A pessoa pode fazer isso com um processo mais focado, enfim, num processo puramente intelectual, de leitura de livros. Então, aqui, quando você faz um autoportfólio linguístico da maneira que a gente defende aqui nesse verbete, você, periodicamente, vai ter essa relação com o balanço existencial. Você está realmente fazendo um inventário, um repertório da sua vida, e isso propicia você fazer um balanço da sua atual existência. E, se possível, das passadas também. No verbete do dicionário Exigenciologia, poderia comentar na página 7, em premissa, o item meritologia. Sinto muitas vezes a inveja vinda de certas consciências convencionais que não suportam ver eu ter um suporte financeiro e afetivo dos meus pais para poder ser um médico cosmoético futuramente. Olha, a primeira coisa é o seguinte, você tem que entender essas pessoas, perdoar, seguir em frente, e outra coisa, se dedicar, porque você vai responder pelo que você está recebendo. Então, olha bem, esqueça a inveja dos outros e veja o que você está fazendo com esse privilégio, essa condição de fartura. Isso é que é importante. E vamos em frente, a medicina tem muita coisa pela frente. Vamos trabalhar, é por aí. Oi, eu gostaria de que ele traduzisse, que o meu amigo estrangeiro ali perguntou e que ele respondeu em português. Mas isso... Quando eu falei stick to it? Não, a pergunta... desculpa. Que você falou, explicou, tudo em inglês, né? Então, tradução, ele quer que você seja intérprete. Faça uma interpretação. O bom é que a palavra intérprete, justamente, que faz a interpretação, permite você sintetizar. Faz então, a translação. Ele perguntou primeiro em relação à questão de sonho, essa questão de você sonhar em outro idioma, né? Depois ele perguntou a questão, foram 3 perguntas, depois ele perguntou a questão do bilinguismo da criança, ou seja, a criança fala um idioma com o pai, outro idioma com a mãe, e depois ele perguntou a questão dos quadrinhos, tá? Da HQ. Isso, então foram 3 temas que ele perguntou. Em relação ao sonho, é normal a pessoa ter sonho em outro idioma, ou quando ela está no processo de aprendizado, ou quando ela consolidou aquilo, só que não só sonho num idioma estrangeiro, mas também é possível a pessoa ter projeções, aí vai depender da escala de lucidez dela no extrafísico, mas ela ter projeções e se comunicar com consciência, consciex, amparadores também em outros idiomas. Isso é normal no extrafísico. O segundo ponto do bilinguismo, tem hoje um autor muito bom que se chama François Grosjean. François Grosjean, ele estuda essa questão de bilinguismo e ele tem um livro dele mais atual, de 2010, ele é um dos mais atuais em relação a isso. O bilinguismo da criança falar um idioma com o pai, um idioma com a mãe, isso acontece e a criança pode evoluir com aquilo sem nenhum problema e ser bilíngue ao longo da vida, inclusive com benefícios cognitivos bem patentes. Em relação a histórias e quadrinhos, ele perguntou se podia ajudar para as crianças aprenderem outros idiomas. Eu concordei e falei que não só em outros idiomas, crianças, como também adultos. Você lê revistas em quadrinhos em outros idiomas, é bacana, principalmente, por exemplo, se é uma revista em quadrinho que já tem em português, que o pessoal geralmente escreve, traduz para português, aí você vê, eles fazem assim, falam assado. Não, e a revista em quadrinho é muito boa, devido ao slang, devido ao processo de gíria, devido à conversa do dia a dia. Expressões idiomáticas. Não é fácil. Entende? Uma outra coisa. Uma vez, uma pessoa estava com dificuldade com o inglês, eu indiquei a ela para ler os livros policiais originais em inglês. Porque tem muita expressão popular dentro dos livros policiais. Sabe, esses romances policiais. Às vezes tem. Pessoal, você leia, esqueça a criminologia e veja quais são as palavras que tem. Você vai aprender muito. Muito rico. E tem uns que são muito bem feitos, sabe? Alguns desses detetives são ótimos.
Não é só o Sherlock Holmes, não, tem outro. Às vezes ajuda muito no inglês. Sem dúvida. É. Otto, Priscila aqui no ar. Você poderia aprofundar na página 19, na fatologia, o saldo prático da ficha evolutiva pessoal da Consim dedicada aos idiomas? Quando eu escrevi lá o poliglotismo interassistencial, a questionologia era: qual que era o saldo do seu poliglotismo? Como saber isso? Daí eu fiquei pensando naquilo, puxa, como é que a gente pode realmente ver o saldo do poliglotismo? De maneira prática, né? E aí eu percebi que eu já fazia vários inventários do processo, nas várias profissões que eu desempenhei com esse viés. Então, como professor de inglês, as escolas que você trabalhou, aí esses itens estão lá no portfólio. As escolas que você trabalhou, o pessoal que você assistiu, para quem que você deu aula, entende? Depois como guia de turismo, o pessoal que eu pude atender. Depois como intérprete, quantos eventos eu trabalhei, mais ou menos, quantas pessoas eu pude atender, os diversos grupos. Então, a partir disso, no voluntariado, muito importante, você traduzindo aí para o nosso amigo, até certo ponto não deixa de ser. Então, no voluntariado também, aí você pode expandir, você vai para um processo de itinerância internacional, aí o céu é o limite, aí você vai indo, processo de parapsiquismo com isso. Então, aí você começa a ver, principalmente a questão da interassistencialidade, né? Aí você começa a ver o saldo do teu processo de poliglotismo. Qual que é o saldo final? Como saber isso? Então, eu imaginei que isso daqui pode ajudar a determinar, a você ter um saldo prático desse processo. Agora, é bom a gente esclarecer que a tradução mais difícil que tem é a do mesmo idioma, de uma pessoa confusina. É o mais difícil que tem. Então, uma pessoa que tem dificuldade de expor o pensamento dela. Você vai traduzir aquilo que ela falou, quer dizer, uma análise conteudística do processo, análise de conteúdo, no mesmo idioma. Imagina, então, veja, não é fácil. Exato. Imagina. Por isso que quando... o problema da racionalidade é o mais sério que tem. Imagina quando, a gente até conversa sobre isso, imagina quando você entra num evento onde o palestrante é fundamental para aquele pessoal, mas ele é confusino. Ele pode até falar devagar, mas ele roda. Agora, se você pega um palestrante que fala muito rápido, mas ele segue uma linha lógica, é 1000 vezes melhor. Você corre junto, você edita aqui e ali, mas você mantém uma linha, não tem problema. Agora, ó, todo mundo que fala mais rápido, que é ataque psíquico, você está entendendo? Tem mais QI. A tendência é aumentar o QI. Por exemplo, do povo que fala rápido aqui, nós temos várias pessoas que falam rápido. Uma delas, aí, ó. Essa fala rápido. A outra, a Nara. Entendeu? Você ter cuidado com esse povo. É o taxipsiquismo. Otto. Estou procurando falar mais devagar já. Não, o ideal, quando você expõe, é falar mais devagar. Seja até brade quando for preciso. Às vezes é necessário. Otto, aqui na página 21, na maniologia, tu colocas a mania de sistematizar. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. A mania de sistematizar, ela é muito interessante quando é numa atividade que você trabalha. Então, por exemplo, se você faz o processo de cosmograma, gosta muito de pesquisar pelo cosmograma determinado assunto. Você começa a sistematizar todos os cosmogramas que você tem, periodicamente, você vai estar sempre renovando a sua visão de conjunto sobre aquele assunto. Pelo conscienciograma, a pessoa pode ver o conscienciograma, que o autor é sistematizado, tem mania de sistematizar. No conscienciograma, o autor tem mania de sistematização. É só olhar. Isso ajuda. Essa mania de sistematização começa com o processo de numerologia. Você enumera, você faz listas, você faz inventários. E se é com uma área que você trabalha, que você gosta, que é aqui no caso dos idiomas, que está sempre inventando, mas você manter controle, registro regular disso em qualquer área, né? É o processo da sistematização. E ele ajuda. Geralmente, as pessoas que vão para ciências exatas, elas têm esse hábito, né? Quadro sinótico, esqueleto de qualquer texto,
Então, por isso que me chamou a atenção em relação ao poliglotismo, a questão da sistematização. Você é das exatas? Sou química. E você Então, trabalha com sistematização o tempo todo? O tempo todo. Quer dizer, trabalhava, não dou mais aula de química, mas aproveitei essa mania, me coloquei aqui em relação a todas as aulas de conscienciologia que eu dou. Claro, é importante bom, né? levar para a área de humanas, qualquer área. Aham. É uma mania, mas é uma mania extremamente positiva, né? Assim como a mania de ler, mania de assistir. O Valdo tem um dos pilares lá no ciclo. Tem o pilar. Achei bom. Agora, ó, a última conquista é com ela. É com você, na matemática. Qual que é a última conquista? Hein? Algoritmo, ela sabe, tá vendo? Na hora. Essa é a última conquista, essa é superior ao processo do quadro sinótico. Em tese, tudo isso que ela falou que faz é algoritmo, né? O resumo é o algoritmo, a síntese é o algoritmo. Agora, Otto, eu estou chegando à conclusão que você está sendo um bom aluno, eu vou aumentar a sua nota. É aumentar as exigências também, né? Você agora Exigenciologia precisa de vez em quando conversar com o Pedro. Hã? Você precisa de trocar umas figurinhas com o Pedro. Ô Pedro, quando eu escrevi esse verbete, eu não sabia lá do jargão, depois eu vi que vários termos estavam aqui, jargão, idioleta e vários outros. É uma interseção aí. Mas é bom você extrair dele alguma coisa que vai te ajudar. Vale a pena. É mútua, extração mútua. Depois você precisa de ver o busto que nós vamos colocar lá, onde é que tem aquelas 2 vasos de flor. Você veja depois o que vai acontecer. Né? Vai ser importante para você. Não entendi. Tem um busto lá na entrada lá de casa, na hora que chega lá. Porque lá tem a Place d'Étoile. Você já viu que tem a Place d'Étoile? Tem 5 linhas. Então, uma delas está lá no meio da Place d'Étoile. Então, isso vai ser colocado ao busto no francês. É bom você ver. Tá, vou ver lá. É onde tem aqueles 2 vasos que já estão lá. Os vasos já estão lá. O busto ainda não foi colocado. Vai no meio. O cara é muito sério. Agora, ó, eu espero mais os outros 200 verbetes seus. Tá certo? Vamos em frente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 53 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 5 perguntas online, 28 votos presenciais e 5 votos online. Os recados são da Miriam sobre a prova da imagística, o Everaldo sobre teáticas do CPC, a Alzira sobre jornada de conscienciometria e a Rosa Nada sobre o programa Verbetografia. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Você quer aumentar, incrementar, otimizar, alavancar e potencializar o seu autoportfólio linguístico? Então, faça uma assinatura do programa Amigos da Enciclopédia, baixe a enciclopédia gratuitamente e você vai ter aí essa grande oportunidade, né? E quem sabe também está produzindo verbetes aí tão bons como o do professor Otto. Olha, pessoal de fora é fácil, basta entrar em contato com o CAEC pelo telefone 45, que é o código de área, 35 25 26 52, e o pessoal que está em Foz, em visita, em curso ou mora aqui, é só passar na recepção do CAEC. Você pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Muito obrigada. Boa tarde, eu estou aqui para falar da 5ª prova da imagística, onde 4 delas foram aqui em Foz e uma foi até lá no Aracê. E este ano nós vamos ter 2 oficinas preparatórias para quem não quer assim fazer a prova pela primeira vez sem prática alguma. Neste final de semana, sábado agora, das 15 às 18, nós teremos uma oficina de observação imagística para desenvolver a capacidade de observação, atenção e memória.
No domingo, também à tarde, das 15 às 18, vai ter uma oficina de aprofundamento da prova da imagística, onde todos os participantes farão a prova com um único objeto e depois trocarão as provas para fazer as correções e assim poder entender um pouco mais do propósito da prova. E a prova da imagística mesmo será no dia 22 de abril, num domingo, aqui no Discernimento. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui para convidar os tertulianos e os teletertulianos para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso que vai acontecer em 2 módulos, né? O primeiro módulo agora no próximo final de semana, do dia 23 de março a 25 de março. Ele vai abordar a questão da implementação de técnicas práticas para, efetivamente, a pessoa conseguir colocar o CPC no seu cotidiano. Então, dentre os principais atributos que serão trabalhados no curso, nós temos a questão da intencionalidade, a autocrítica, o próprio processo da vontade. Então, é um curso com vagas limitadas, são apenas 20 participantes, e a gente reforça, então, o convite, porque as vagas estão... tem poucas vagas, né? Então a gente reforça o convite para aquelas pessoas que têm interesse. Então, quem quiser mais informações, basta se dirigir à recepção do CAEC. Obrigado. Olá, pesquisador e pesquisadora. Você tem interesse e automotivação para fazer suas pesquisas? Venha participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, de 6 a 8 de julho, em Foz do Iguaçu. Teremos, dentre os debates confirmados, pilares da autoconscienciometria, autocriticidade cosmoética com o professor Epicão João Bonassi, intermissividade, autocoerência prioritária com Roberto Almeida, o projeto ADCONS, expansão do conscienciograma, o timeline da conscienciometria e o colégio invisível da conscienciometria. Participe, venha fazer suas inscrições na recepção do CAEC, através do telefone 45 35 25 26 52 ou 45 35 25 11 81. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso programa Verbetografia EAD começa daqui a 2 dias, na quinta-feira. Se você tem vontade de fazer o seu verbete pessoal para apresentar aqui na tertúlia e incluir o seu verbete na enciclopédia da Conscienciologia, dá tempo ainda de você fazer sua inscrição. É só ligar para o CAEC, para a recepção, ou escrever para o e-mail caec@caec.org. Nós esperamos vocês. Obrigada. E o verbete eleito para amanhã é Reeducação para a Paz, a especialidade Pacifismologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.